Olá, meu nome é Lucicleide Bezerra, sou a professora de vocês da disciplina de Estatística aplicada à Administração. Nessa aula inicial, nós veremos um pouco do panorama histórico da estatística, a divisão da estatística, a estatística no dia a dia, algumas aplicações da estatística, situações que exemplificam muitas vezes o mau uso da estatística, conhecer as fases do método estatístico e iremos propor a pesquisa da disciplina. Então, nossa intenção é quebrar o estigma que estatística é difícil, né? Isso acontece muito por sua forte ligação com a matemática. Para isso, nessa disciplina, daremos uma visão mais prática da estatística e você verá que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Há evidências de que vários povos, desde a antiguidade, já registravam o número de seus habitantes, número de nascimentos, número de óbitos, estimavam riquezas, entre outros registros, por procedimentos que na atualidade poderiam ser chamados de estatísticas. Então, o que é estatística, né? Estatística é a ciência que se utiliza de um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa que permite, de forma sistemática, coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar dados oriundos de estudos ou experimentos realizados em qualquer área do conhecimento. A teoria estatística moderna se divide em dois grandes campos, né? A estatística descritiva e a estatística indutiva ou inferencial. A estatística descritiva é aquela que se preocupa com a coleta, organização, classificação, apresentação, interpretação e análise dos dados referentes ao fenômeno, através de gráficos e tabelas, além de calcular medidas que permitam descrever o fenômeno. É essa estatística que nós vamos trabalhar nesse curso, a estatística descritiva. A estatística indutiva, ou inferência estatística, é aquela que, partindo de uma amostra, estabelece hipóteses, tira conclusões sobre a população de origem e que formula previsões, fundamentando-se na teoria das probabilidades. Atualmente vivemos rodeados por uma grande quantidade de informações, não podendo deixar de pensar o quanto a estatística nos é útil e o quanto esta ciência vem configurando-se como uma das competências mais importantes para quem precisa tomar decisões. Então, vemos a estatística em vários momentos do nosso dia a dia, na pesquisa eleitoral, na pesquisa de satisfação, na pesquisa de mercado, pesquisa científica, censo demográfico, entre outros. O mau uso da estatística induz muitas vezes ao erro, quando ocorre o uso de amostras inadequadas, relatividade ou uso ambíguo de conceitos, uma apresentação equivocada de variáveis e erros na apresentação gráfica, entre outros. Uso de amostras inadequadas. Em um estudo estatístico é necessário cuidado com a escolha das amostras, pois um detalhe pode levar à utilização de amostragens não representativas. Afirmações como 50% das pessoas não têm religião, numa amostra de 2 pessoas, entre milhões de pessoas, o que obviamente não é uma amostra representativa, porque eu não posso pegar um universo de 2 pessoas para representar milhões de pessoas, né? Relatividade ou uso ambíguo de conceitos. A apresentação de porcentagens sem uma indicação clara sobre a base de referência a partir da qual essa foi calculada. Então, o uso de frases como melhorei 100% minhas notas. Você faz uma pesquisa e mostra, faz um levantamento
e esse ano eu melhorei 100% minhas notas. Pode não ser um indicador de melhoria de nota, uma vez que a nota anterior pode ter sido 1. Então, melhorar 100% significa que agora ele tirou 2. Né? O que venhamos e convenhamos não seria uma boa nota para se tirar. Erros na apresentação gráfica. Então, é preciso ter total atenção às representações gráficas para evitar os seguintes tipos de erros, muito comuns. Erros nas escalas através de intervalos desiguais. Nós veremos isso quando estivermos trabalhando a representação gráfica. Né? Não começar no zero e não o identificar. Né? Eliminação de dados, especialmente reveladores. Pictogramas com figuras não equivalentes. Pictogramas são gráficos com figuras. Nós também iremos ver quando estivermos vendo representação gráfica. Em todo o processo de medição, estamos sujeitos a erros, né? Que podem começar na anotação dos dados coletados, na medição com equipamento sem a precisão necessária para determinado estudo, escolha de instrumentos de pesquisa pouco adequados e escolha de amostra pouco representativa da população ou de tamanho muito reduzido. Então, existem algumas formas de minimizar a possibilidade de erro, melhorando a qualidade dos instrumentos de pesquisa, a habilidade dos pesquisadores e o tamanho da amostra. Então, a proposta do nosso curso é realizar em grupo uma pesquisa estatística, vivenciar todas as fases da pesquisa. Iremos fazer o planejamento da pesquisa como um todo, a coleta dos dados, a organização dos dados e a análise dos dados. Gente, é preciso saber que fazer pesquisa estatística não é privilégio de alguns poucos gênios, não. Não existe uma fórmula mágica e única para realizar uma pesquisa ideal. Existem técnicas que, se bem empregadas, trarão resultados satisfatórios. Precisa-se ter conhecimento da realidade, algumas noções básicas de metodologia e técnicas de pesquisa e, sobretudo, trabalho em equipe. Uma pesquisa é composta de várias fases que se encaixam para produzir a resposta ao questionamento que deu início à investigação. As etapas não são realizadas aleatoriamente, e sim de acordo com uma sequência que segue um raciocínio lógico organizado de modo a conduzir à resolução da questão proposta. O cumprimento de cada uma das etapas é necessário para o início da etapa seguinte. Cada uma delas é um degrau na escada que permitirá chegar às conclusões. No entanto, se ao longo da pesquisa você perceber que o andamento, os dados ou a análise não está transcorrendo como desejado, nada impede que você retorne às etapas anteriores para rever os fundamentos das decisões tomadas e, eventualmente, mudá-las. As fases do método estatístico são: fase 1, definição do problema. Na fase 2, a gente vai fazer todo o planejamento da pesquisa. A gente vai definir quais são as variáveis, a hipótese, qual é a população que a gente vai investigar, quantas pessoas a gente vai investigar, como a gente vai fazer essa investigação, qual o instrumento que a gente vai utilizar. A gente vai fazer a coleta de dados, a apuração e apresentação dos dados e a análise e interpretação dos dados. Na fase de definição do problema é onde se define qual é o problema que se quer resolver, delimitando o objeto de estudo para um objeto viável em relação ao tempo e aos recursos disponíveis. No planejamento, vai ser onde são estabelecidos os detalhes mais importantes do estudo: o cronograma geral, a metodologia da coleta dos dados, o tamanho da amostra, as variáveis, etc. A coleta dos dados, onde são obtidos os dados que compõem o estudo. A crítica dos dados é onde são observadas discrepâncias nos dados obtidos e, se necessário, decidir se haverá uma nova coleta de dados, descarte do dado discrepante
ou complementação das informações sobre esse dado. Apuração dos dados. Etapa onde são feitas a enumeração dos dados coletados por tipo. Organização e apresentação dos dados. Os dados são organizados conforme o objeto do estudo e analisados em tabelas e ou gráficos. A realização de análises e inferências é a etapa onde são feitas medidas complementares a partir dos dados coletados que darão suporte a deduções e ou induções sobre as informações obtidas, como também as conclusões sobre o estudo em questão. Vamos recapitular o que nós vimos, né? Um pouco do panorama histórico da estatística, né? Que ela não é uma ciência que começou ontem, né? É uma ciência que vem desde os tempos antigos. A divisão da estatística, que é em descritiva e indutiva, a estatística no nosso dia a dia, algumas aplicações da estatística, situações que exemplificam o mau uso da estatística, conhecemos as fases do método estatístico e a proposta da disciplina, né? E nessa disciplina nós iremos trabalhar, né, os métodos estatísticos, as principais fases, né? Esse vídeo que está aqui disponível, vocês podem dar uma olhada, um pouquinho mais detalhe disso tudo que a gente acabou de falar. Método estatístico, principais fases. Obrigada e até a próxima aula.